بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos essa oportunidade de estarmos presentes em mais um Jum'ah. Direcionamos os nossos passos à casa de Allah subhanahu wa ta'ala para cumprir com essa ibadah tão grande. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por tal e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que mantenha a preocupação do Din, de cumprir com as suas ordens dentro das nossas vidas. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós o dua. Dua, conforme explicado por Maulana Ibrahim Deola Sahib Damat Barakat, ele diz que dua é ni'ma da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. O ayat que acabei de recitar, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: Udu'uni astajib lakum, que vocês peçam, façam dua, eu irei ouvir de vocês, irei aceitar o vosso pedido. É uma grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah entregou-nos, Allah concedeu-nos esse meio, onde qualquer que seja a preocupação nossa do dunya, da nossa vida, do mundo ou do akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que Allah não só irá ouvir de nós, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar. Esse é ni'mat, uma dádiva muito grande da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós vivemos aqui no dunya e nós temos nossas necessidades. O dunya é darul asbab, é um mundo, é uma casa de meios, onde através dos meios Allah subhanahu wa ta'ala fez um sistema, criou um sistema que as nossas necessidades são cumpridas. Mas nem sempre Allah subhanahu wa ta'ala depende desse sistema. Allah é independente. Allah subhanahu wa ta'ala concede também com esse sistema. Allah subhanahu wa ta'ala concede sem esse sistema e Allah concede contra esse sistema. Essa é a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como servos de Allah, nós temos esse dua e também é explicado que dua é a arma do crente. Silahul mu'min, que através do dua, o mu'min, o crente, consegue preencher qualquer que seja a sua necessidade. Então, dua, em primeiro lugar, prezados irmãos, nós considerarmos como uma ni'ma da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E dua é hajat, dua é uma necessidade nossa. E tudo o que nós temos a pedir, nós pedimos através do dua. O mais pequeno que seja a nossa necessidade, ao mais grande que seja a nossa necessidade, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala através do dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou o valor do dua. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse nesse hadith: liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kulliha, que vocês devem pedir as vossas necessidades a Allah subhanahu wa ta'ala, todas as necessidades. Hatta yas'aluhu shis'a na'lihi idhan qata'a, até o ponto dele pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o atador do seu calçado quando esse quebrar, quando partir. Ele deve pedir quem? Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta usou esses exemplos muito pequenos. O profeta podia usar um exemplo maior. Se ele quer uma casa, por exemplo, ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele quer um meio de transporte, ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui o profeta está a dar a importância e a grandeza do dua. Que Allah ouve tudo de todos. Até o ponto de um atador, algo que nossa mente nem vai para aquilo. Nem vai para pedir aquilo no dua. É uma coisa tão pequena. Numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam usou o exemplo de milh, sal. Que se ele também precisa de sal, ele vai pedir quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah irá preencher essa necessidade sua. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam instruiu a nós? Porque, conforme nós explicamos, que Allah
Allah, nessa ayat, está a chamar a nós para fazermos dua. Udu'uni astajib lakum. Como fazer dua, o profeta explicou-nos. Que como vocês devem pedir, o que devem pedir, veio através da vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E dua, prezados irmãos, é um ibadat. O profeta explicou, ad-du'a mukhul ibadat. E dua é a essência da adoração, do ibadat. Então, esse ibadat, prezados irmãos, que é o dua, nós considerarmos como ibadat. E nós estamos a fazer o dua para benefício de quem? Nós, quando fizemos dua, queremos beneficiar a quem? A nós mesmos. Ou queremos beneficiar a um familiar, a um amigo, pedimos algo para ele. Nós em nenhum momento estamos a beneficiar Allah subhanahu wa ta'ala. O dua em nenhum momento é feito para o benefício do nosso Criador. O dua é feito para o nosso próprio benefício. É uma ibadat, é uma adoração. Então, considerarmos o dua como um ibadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que a dua mukhul ibadat. Dua é a essência da adoração. Ai, hial ibadat. Que dua, próprio dua é um ibadat. Então, nós ao fazermos dua, temos em mente, eu estou a fazer um ibadat, estou a cumprir com um ibadat, uma adoração para Allah subhanahu wa ta'ala. Dessa forma, prezados irmãos, qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja a nossa questão, a nossa necessidade, nós pedimos somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min é aquele que somente pede de Allah subhanahu wa ta'ala. A sua mente não vai para ghairullah. Ele não vira a sua atenção para aquele que é além de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que seja seu pai, por mais que seja seu irmão, seu amigo, algum rei, algum presidente, algum ministro, algum governante, ele não vira a sua atenção para eles. Porque quem dá é Allah subhanahu wa ta'ala, quem tira também é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, primeiramente, a atenção de um crente, em qualquer que seja a sua necessidade, deve ir primeiramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Ao ponto de vir que a pessoa deve pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós geralmente pensamos que dua nós fizemos no momento de aflições. Quando nós precisamos de algo, quando temos, perdemos algo, temos alguma dificuldade, é que nós viramos para dua. Isso geralmente passa na nossa mente. Mas vem a explicar, os ulamás explicam que dua deve ser feito em tempos que nós não temos nenhuma dificuldade também, estamos com todo tipo de conforto. Por quê? Porque os anjos, os malaicas, ficam habituados com a nossa voz. Eles habituam a nossa voz, nos céus. No momento que nós estamos a fazer os duás, nossos duás estão a ser elevados para o céu. Então, a voz da pessoa fica, os malaicas acostumam com a voz do pedinte, daquela pessoa que está a fazer o duá. E quando nós fizemos nosso duá, em todas as ocasiões, então aquela voz, eles já sabem que esse duá, essa voz é de fulano. Agora, se nós pedimos duás, somente quando temos alguma dificuldade, de vez em quando, então os malaicas estranham aquela voz. Eles não reconhecem aquela voz. Eles não reconhecem. Então, fazer duá, prezados irmãos, em todas as ocasiões. Quando nós não temos alguma dificuldade, também estamos a fazer duá. E quando temos uma dificuldade, então fazer duá com toda a devoção, virar para Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, nós temos que entender isso. Que Allah é o único que vai solucionar todos os nossos problemas. É o único. Não existe alguém, algo, ou qualquer que seja a grandeza dessa coisa ou dessa pessoa em relação ao dunya, que tem poder de poder preencher uma pequena que seja a nossa necessidade. Somente Allah é que faz. E Sahaba, radiallahu anhum, prezados irmãos, foram aqueles que ouviram do profeta sallallahu alaihi wasallam e eles perceberam que quem vai preencher a nossa necessidade é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Eu vou aqui trazer 2 incidentes, se o tempo permitir, que como é que sahabas conseguiam preencher as suas necessidades. Hazrat Abu Mu'alak radiallahu anhu era um sahabi comerciante. Certa vez veio um ladrão, um bandido, e ele queria tomar posse de todos os bens de Hazrat Abu Mu'alak radiallahu anhu. Hazrat Abu Mu'alak radiallahu anhu disse: olha, você leva meus bens, deixa eu viver. Você leva aquilo que você veio fazer, deixa eu viver. Ele disse: não, eu vou levar teus bens, isso está destinado, eu vou mesmo roubar assim, mas eu não posso deixar você também vivo, eu terei que matar você.
Hazrat Abu Malak, ele disse, olha, dá-me a oportunidade de eu fazer 4 rakats na fila. Então ele disse, tá bom. Era desejo, quer dizer, dele, e o ladrão, o bandido, ele disse, tá bom, eu vou dar esse teu último desejo. Hoje também aqueles que estão condenados a morte penal, etc., também são dados o último desejo. Então, aquele sahabi, ele pediu. E ele disse, tá bom, faça os seus 4 rakats. Sahabi, ele está a fazer 4 rakats. Ele fez um dua. Agora podemos ver qual é o dua que ele fez, qual foi o efeito desse dua. Ele começa o seu dua assim, Ya Wadud. Ele está a usar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala de Wadud. Wadud, existem várias explicações do que quer dizer ao certo. Uma delas é que Allah subhanahu wa ta'ala ama aqueles que são os crentes. Allah subhanahu wa ta'ala ama os crentes, aquele que vira-se para Allah, Allah tem amor por essa pessoa. E outro significado é aquele que é amado pelos crentes. Aquele que é amado, 2 significados. Aquele que ama também e aquele que é amado também. Ele começa o seu dua assim, Ya Wadud, Ya Dhal Arshil Majid, ou aquele que possui o trono sublime, elevado, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Fa'ala Lima Yurid, ou aquele Allah que faz aquilo que bem entende. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Ya Allah, eu peço de si através da sua honra de Allah subhanahu wa ta'ala que não é desgraçado, honra de Allah subhanahu wa ta'ala que não é quebrado, que não é, quer dizer, não sofre nenhum tipo de alteração. Wa mulkika alladhi la yudam, e através do seu reinado, ya Allah, aquele reinado que não tem o seu fim, não acaba. Wa binuri arshika alladhi la turam, e através do nur do seu arsh, ya Allah. Eu peço assim, o que ele está a pedir? Antakfiyani sharra hadha al-lis. Que Allah, você seja suficiente para mim contra o mal desse ladrão, contra o mal desse bandido. Ya Mughith aghisni, Ya Mughith aghisni. Ou aquele que ajuda, aquele que está numa situação, numa preocupação, ajuda-me. Ele fez esse dua 3 vezes. Seus olhos estavam tapados, quer dizer, era um momento de aflição para ele. Ele, quando abre os seus olhos, depois de fazer esse dua 3 vezes, ele está a encontrar um cavaleiro perante si. Quer dizer, um cavaleiro com um brilho. E ele viu que ele tinha uma seta no meio da cabeça do seu cavalo. E ele levou aquela seta e foi atacar aquele bandido e acabou com a vida do bandido. Depois ele veio para Hazrat Abu Malak e ele está a dizer, como? Olha, você levanta agora, o seu dua foi assim, foi ouvido. Hazrat Abu Malak está a perguntar a ele, quem é você? Quem é você? Eu não conheço assim, você veio ajudar a mim. Então ele disse, olha, eu sou um anjo do quarto céu. Eu sou um anjo do quarto céu. Você quando fez esse dua a primeira vez, então eu ouvi um estrondo nas portas dos céus. Eles, tipo, alguém está a tentar entrar, então está a abanar as portas. Eu senti aquele movimento nas portas. Você quando fez esse dua a segunda vez, então eu ouvi já que as pessoas dos céus, os malaicas, já estão a comentar acerca disso. Está a criar um certo tipo de preocupação nos céus. Pela terceira vez, você quando fez esse dua, então eu recebi a ordem que vai e ajude. Vai e ajude. Então eu vim para o seu auxílio. Naquele momento, o Hazrat Abu Malak, radiallahu anhu, a única coisa que ele conseguiu agarrar foi o dua. Ele virou-se para Allah subhanahu wa ta'ala, que é o dono das situações. Hazrat Anas radiallahu anhu, que é o narrador desse hadith, ele diz que aquela pessoa que for a pedir qualquer que seja a sua necessidade, através desse dua, depois dele fazer 4 rakats nafil, sua necessidade será preenchida. Vejamos. Sahabi, através de uma situação dele, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe um benefício para o mundo. Agora, aquele que for a pedir, usando essas palavras que ele fez, que ele usou para fazer o seu pedido, Allah irá preencher a sua necessidade. Hazrat Khawla bint Tha'laba radiallahu anha era uma sahabia. Ela veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No tempo de ignorância, existia um talaq,
um tipo de talaq, de divórcio, que era chamado talaq al-zihar. Talaq al-zihar, um homem, ele dava a sua esposa, assimilando uma das suas partes com a parte da sua mãe, a parte da costa da sua mãe. Ele dizia que anta ka zahri que você é como a costa da minha mãe, ou uma outra parte do corpo. Então era uma expressão usada no tempo de ignorância. E aquilo servia como um divórcio, como um talaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam veio, recebeu nubuwat, etc. Mas essa questão do talaq al-zihar, não havia ainda nenhuma revelação a explicar se ainda era mantida ou foi cancelada, etc. Então, automaticamente, qualquer que fosse a lei do Islã, a lei que vinha através do Wahy, cancelava a lei antiga, a lei da ignorância. Mas aquilo que ainda não foi explicado, não veio da parte do Wahy, da revelação, ainda continuava-se a aplicar. Então, o seu marido, que era o sahabi Aus ibn Samit, radiallahu anhu, ele deu esse talaq para ele. Ela veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ela veio reclamar: Ya Rasulullah, meu marido, ele está-me a dar esse talaq. Mas eu casei com ele uma mulher jovem, eu era jovem, eu era linda. Ele casou comigo, andou alguns anos de casamento, etc. E ela o que está a dizer em frente? Hatta idha kaburat sinni, que agora quando eu sou velha, wanqata'a waladi, que agora já não consigo dar mais herdeiros a ele, não consigo dar mais filhos a ele, zahara minni, agora que ele está a dar esse talaq. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naquele momento não conseguiu dar uma outra lei, uma outra explicação a ela, porque ainda não tinha vindo nenhuma revelação, nenhum wahy. Então o profeta disse a ela que não há algo que eu possa fazer. Se ele deu esse talaq, então esse talaq vai ser considerado. Então ela vira-se para Allah subhanahu wa ta'ala: Allahumma inni ashku ilayk, Allahumma inni ashku ilayk. Ela está a virar para Allah, ela está a dizer: Allah, eu estou a colocar a minha preocupação perante si. Eu tenho essa reclamação, ya. Você ouve de mim. Hazrat Aisha radiallahu anha, ela está a relatar esse hadith. Ela está a dizer que ela manteve-se a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. E ela, quando conversou com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ela conversou em segredo. Ela conversou com um tom tão baixo que Hazrat Aisha estava presente também, mas ela não conseguiu ouvir por completo a conversa entre ela e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha, ela menciona isso. E ela falou de tal forma que eu consegui perceber algumas coisas, mas outras coisas eu não consegui perceber, devido ao tom que ela usou para conversar com o profeta. Allah subhanahu wa ta'ala ouviu o dua dessa sahabia. E Allah fez como parte do Corão, enviou como wahy. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Que é aquele 28º juz do Corão, Suratul Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala enviou respondendo ao pedido de Hazrat Khawla bint Sa'laba radiallahu anha. Podemos ver qual era a relação que os sahabas tinham, que Allah subhanahu wa ta'ala, através do pedido deles também, enviou ayats do Corão, e esses ayats irão servir até dia do Qiyamah também. Essa mesma sahabia, no tempo de Hazrat Umar radiallahu anhu, sua idade já era muito avançada. Certa vez ela chama Hazrat Umar radiallahu anhu, que estava a andar, e ela aconselhou, deu alguns conselhos a Hazrat Umar radiallahu anhu. Que Umar, você está numa posição muito elevada como Amir al-Mu'minin, mas você não se esquece que você tem responsabilidades grandes, você tem que temer Allah subhanahu wa ta'ala. E foi dando alguns conselhos. Alguns sahabas, alguns companheiros de Hazrat Umar estavam aí, eles ouviram e disseram: Umar, você é Amir al-Mu'minin, quer dizer, Hazrat Umar radiallahu anhu, e naquele momento ele ficou em sentido. Ele ouviu as conversas dela com muita atenção. Depois deles saírem, eles estão a dizer: Amir al-Mu'minin, você deu ouvido àquela velha? Ela está a falar assim mesmo, a idade dela, já não percebe muitas coisas. Você deu ouvido a ela? Umar radiallahu anhu disse: como é que eu não vou dar ouvidos àquela mulher a quem Allah deu ouvidos? Como eu não vou ouvir? Allah está a dizer: قد سمع الله, Allah ouviu قول التي تجادلك في زوجها,
a conversa daquela mulher que está a reclamar consigo ao profeta acerca de seu marido. Wallahu yasma'u tahawurakuma. E Allah está a ouvir a vossa conversa em segredo. Fez como, prezados irmãos, através do dua. Resolveu o seu assunto. E a Rasulallah, você não conseguiu resolver o meu problema, porque o profeta não tinha outra instrução. Então ela pediu, virou para Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, prezados irmãos, todos nós conseguimos fazer isso. Todos nós conseguimos pedir as nossas necessidades a Allah subhanahu wa ta'ala. Só que nós não escolhemos por tal. Por vezes nós ficamos tão absorvidos no nosso dunya que nós pensamos, nós temos as capacidades de fazer algo. Então nós juntamos todos os nossos meios, etc. e vamos fazendo as coisas. Allah também deixa andar. Quando Allah bloqueia aqueles meios, através dos meios nós também não conseguimos solucionar os nossos problemas. Aí que nós lembramos que temos um Allah. Como mu'min, primeira situação, primeiro panah que nós temos, primeiro refúgio que nós temos é Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de que nós solucionamos os problemas através dos meios, se Allah colocar a solução nos meios, Allah pode dar também, Allah pode não dar. Quantas vezes nós ficamos doentes? Nós fizemos um tratamento. Aquele tratamento não dá certo para nós. Mas estamos a seguir todos os meios para podermos solucionar aquilo. Na nossa cidade não deu, vamos para a capital, vamos para Maputo, tem melhores clínicas, melhores médicos. Aí também não deu, vamos para a África do Sul agora. A África do Sul não deu, vamos para a Índia. Onde existem melhores tecnologias avançadas de medicina. É um exemplo que estou a dar, muito comum entre nós. Ouvimos que depois de algum tempo a pessoa chegou a falecer. Por quê? Onde é que está a solução? Onde é que está a solução? Uma sahabia era cega. Ela acabava de abraçar o Islã. Ela veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e veio com seu filho jovem. O filho, ele ficou muito doente em Medina. Ele acabou de falecer. Ainda acabava de chegar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou aos sahabas, ele tem algum familiar? Disseram assim, tem uma mãe cega, já avisaram? Não. Vão avisar a mãe. A mãe veio. Ela era cega, mas ela está a sentir o corpo do filho. Ela faz dua para Allah subhanahu wa ta'ala. Ela é uma muçulmana não muito antiga, quer dizer, era uma nova muçulmana. Então ela fez dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, eu venho de um lugar onde as pessoas estão a dizer que você aceitou uma religião falsa. Esse Deus que você adora é um Deus falso. E você vai ver as consequências disso. Você está a abandonar a nossa religião, você vai ver as consequências disso. E Allah, você que deu a vida, você que deu o amor. Agora, se eu voltar assim para meu povo, eles vão dizer, certamente a religião é falsa, vê o que aconteceu. Allah, você tem a capacidade de ressuscitar no dia da Qiyamah, você ressuscita agora, meu filho. Sahabas estão a dizer que de manhã nós estávamos a preparar o kafan daquele e à noite estamos a comer junto com aquele jovem. Força de dua. Mas certamente dua, existem algumas condições que nós temos que cumprir para os nossos duas também serem ouvidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Os ulama explicam que Allah subhanahu wa ta'ala, uma das principais condições que também vem no hadith do dua ser aceito é a pessoa ter um consumo halal. E o seu comer também é halal, sua vida também é halal. Aquele hadith nós já ouvimos várias vezes, como uma pessoa está de viagem, ele está em condições de aceitação de dua, roupa toda empoeirada, cabelo todo disperso, ele está a pedir, Ya Allah, seu dua não vai ser aceito. فَأَنَّ يُسْتَجَابَ. Onde é que seu dua vai ser aceito? Se o seu comer é haram, seu vestir é haram, ele viveu no haram, como vai ser aceito? Hoje não é que nossos duas não estão a ser aceitos, prezados irmãos. Nós não estamos a cumprir com as condições dos nossos duas serem aceitos. Sahabas, esses incidentes que eu mencionei, prezados irmãos, é porque a vida deles era de obediência total a Allah subhanahu wa ta'ala. Desde o seu amanhecer até o seu anoitecer, eles estavam na obediência total de Allah. Por isso, quando eles levantavam as mãos, Allah ouvia de imediato. Hoje nós, prezados irmãos, precisamos trazer essa condição dentro das nossas vidas. Queremos que Allah aceite os nossos duas, que Allah ouça a nós, prezados irmãos, nós temos que mudar a nós mesmos.
Quantos de nós, prezados irmãos, não estamos envolvidos no haram desde que nós amanhecemos até a nossa anoitecer? Ou a nossa forma de transações é haram, ou estamos a levar bens dos outros de forma ilícita, a mentir, a enganar, ao trabalho. Quando nós temos nossa situação, nós pedimos a Allah, como vamos ser assim? Então, termos condições de halal dentro de nós. Convicção que nossos duais vão ser assim. Convicção, ter yaqeen que Allah vai aceitar meu dua. Não ter pressa na aceitação de dua. Que eu pedi hoje mesmo, eu tenho que ver efeitos no meu dua. Se Allah ouve, Allah, por que não está a aceitar? Não. Essa é uma convicção errada dentro de nós. Ouvimos incidentes de ulamás que durante 10 anos eles fizeram um único dua. Depois de 10 anos, Allah subhanahu wa ta'ala ouviu o dua deles. Ulamás, pessoas que eram próximas de Allah. Allah não dá valor. Então, prezados irmãos, não sermos apressados na aceitação, a pedir nosso dua. Fazermos dua com toda a convicção. Fazermos dua. Allah subhanahu wa ta'ala usa essas expressões. Tadarru'an wa khufya. E peçam a Allah subhanahu wa ta'ala com humildade, como necessitados. E nós estamos a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que vai dar quando Allah quiser dar. Quando Allah desejar dar. Então, fazermos com toda a humildade e termos convicção, Allah vai ouvir. Então, nesses contextos, nossos duas, Allah subhanahu wa ta'ala irá certamente ouvir. Allah ou vai aceitar nosso dua da forma como nos pedimos, ou Allah subhanahu wa ta'ala em troca daquilo irá aliviar alguma preocupação, ou Allah irá conceder algo de melhor no akhirah. Então, termos esse sabor, termos essa paciência. Fazermos dua, prezados irmãos, com nossa mente presente. Não é fazermos dua como um hábito. Às vezes nós só levantamos as mãos, só estamos a falar, mas nossa mente não está naquilo que estamos a pedir. Fazermos dua com essa concentração, virarmos para o Qibla, levantarmos as nossas mãos, iniciarmos os duas com a grandeza e os louvores de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, enviarmos salawat, durud e bênçãos para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Colocarmos a nossa questão. Ao terminar também, enviarmos, saudações para o profeta sallallahu alaihi wasallam, louvores de Allah subhanahu wa ta'ala, e depois terminarmos nosso dua. Aquele dua, conforme é explicado, aquele dua que iniciou, que no seu início também tinha durud, no seu fim também tinha durud, esse dua é mais provável de ser assim. Hazrat Ibn Mas'ud radiallahu anhu explicou esses adabs de dua, que quando começa com louvor de Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Umar radiallahu anhu, ele dizia que, no meu ver, aquele dua que é feito sem durud, sem bênçãos para o profeta, não será aceito. Condição de dua ser aceita é enviar durud também para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quantos não foram seus favores sobre nós? E existem algumas pessoas cujos duas Allah subhanahu wa ta'ala aceita com maior frequência. Dua de um pai para os seus filhos, dua do jejuador, dua de um viajante, dua de um doente, Allah subhanahu wa ta'ala ouve. Allah aceita dua disso. Então pedirmos a nós, aqueles que têm pais vivos, pedirem aos seus pais que façam dua para eles. Nós estamos nas madrasas, muitas vezes vem pais a dizer, Monana faz dua para o meu filho. Nós explicamos que você como pai, Allah ouve mais seu dua diretamente para o seu filho. Criarmos essa preocupação dentro de nós. Mas as condições são essas, prezados irmãos. Nós temos que ter tudo halal, tudo em condições. Depois nós fizemos dua, Allah subhanahu wa ta'ala irá ouvir de nós. No momento, fazemos muito dua para o ummah, em geral. Nós fizemos nossos duas individualmente também. Preenchemos qualquer que seja a nossa necessidade, qualquer que seja a nossa dificuldade. Devemos pedir também. Até ao ponto de ulama explicarem, quando nós fizemos dua, colocarmos nós primeiramente. Depois fazermos dua para os outros. Senão, dá de entender que nós não precisamos de nada. Nós só estamos a fazer dua para os outros. Primeiro, colocar a nossa necessidade. Depois, pedirmos para uma também, nossos familiares, etc. Nós estamos a ver situações, como é que a situação que uma está a passar no momento. E existem certas ocasiões, certos momentos em que duas são aceitos. Entre o adhan e iqama, dua é aceito. Depois de cada salat obrigatório, dua é aceito. Hoje, dia de Juma, entre o tempo de Asr e Maghrib, duas são aceitos. Momento em que o imam se entra para a khutbah até terminar o salat do Juma, duas são aceitos. Mas nesse momento nós não podemos fazer dua em voz alta, não podemos levantar as mãos.
fazer dua dentro dos nossos íntimos, Allah subhanahu wa ta'ala certamente irá ouvir. Então, prezados irmãos, trazermos dua dentro de nós. Nós trazermos dua dentro de nós irá acabar nossa dependência das pessoas. Nós não iremos tornar-se mortais, dependentes das pessoas. Iremos tornar-se dependentes somente de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a nós tawfiq, põe em prática tudo que ouvimos e transmitimos aos outros. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah.